Como a Ucrânia, um país menor, conseguiu se erguer e humilhar a máquina de guerra de Putin. 2 anos e meio depois, a resiliência da Ucrânia é inegável, enquanto o exército russo tropeça e os grandes planos de Putin se desfazem. O que está por trás da força inesperada da Ucrânia e como ela está virando o jogo contra uma das maiores potências militares do mundo? Neste vídeo, exploraremos os motivos reais pelos quais a Ucrânia não apenas sobrevive, mas prospera, enquanto a Rússia de Putin desmorona sob seu próprio peso. O otimismo ucraniano deve-se principalmente ao enorme apoio financeiro e militar fornecido por outros países até o momento. Apesar do apoio público mundial ser amplamente favorável à Ucrânia, os principais benfeitores até agora foram os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Juntos, eles forneceram cerca de 99% de toda a ajuda financeira e militar. De acordo com o Instituto Kiel, a ajuda financeira e militar total à Ucrânia chegou a cerca de 185 bilhões, aproximadamente 204 bilhões de dólares, sendo os Estados Unidos o maior fornecedor em geral. Além disso, Kiel estima que há mais 100 bilhões de euros em ajuda que ainda não foram alocados até 30 de junho de 2024. Os números, embora desatualizados e com inconsistências entre o rastreamento de Kiel e o de governos, indicam que a Ucrânia receberá mais de 300 bilhões de dólares em ajuda financeira e militar até o fim de 2024. Parte dessa ajuda foi na forma de apoio financeiro direto para auxiliar na recuperação do país com sua economia focada na guerra. Estimativas apontam que a Ucrânia está destinando cerca de 40% do produto interno bruto e 60% da receita total para a defesa militar e nacional, valores praticamente sem precedentes em nações modernas. Para referência, os Estados Unidos gastam cerca de 3,4% do produto interno bruto no exército, enquanto a Rússia planeja gastar cerca de 7% do produto interno bruto e 40% do orçamento total do governo no seu exército em 2024. Porém, a parte mais significativa da ajuda à Ucrânia tem sido a grande variedade de equipamentos militares e munições doados pelos Estados Unidos de outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essas armas têm mantido o país à tona e repelindo a invasão russa até o momento. Notavelmente, as armas defensivas, tanques e veículos de apoio à infantaria tiveram o maior impacto para a Ucrânia até o momento. Abordaremos brevemente cada um deles para comparar sua importância e seus equivalentes russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem insistido na necessidade urgente da Ucrânia receber F-16 para começar a mudar o rumo da guerra, e por um bom motivo. O F-16 está praticamente em pé de igualdade com alguns dos jatos de combate mais modernos da Rússia, como o Sukhoi Su-35 e o MiG-29, e sua capacidade de incorporar vários tipos de mísseis, tanto ar-ar quanto ar-terra, poderia ter um impacto massivo na guerra. A capacidade da Ucrânia de mobilizar uma frota de jatos de combate modernos permitiria que eles resistissem aos ataques à distância da Rússia e controlassem o fluxo da invasão. Rússia e Ucrânia possuem fortes capacidades defensivas para enfrentar os mísseis e ataques de drones do adversário. No entanto, nos primeiros 2 anos da guerra, a Rússia teve uma vantagem esmagadora por realmente poder usar seus aviões no céu ucraniano sem muita retaliação das forças aéreas ucranianas. Segundo estimativas da Ucrânia, o país precisa de cerca de 128 F-16 para formar uma frota comparável à da Rússia e começar a usá-los em missões ofensivas mais eficazes. A recente alocação de 65 F-16 de diversos países europeus, autorizada pelos Estados Unidos no fim de 2023, é um excelente início para restaurar a soberania do espaço aéreo ucraniano. Além disso, os F-16 sendo entregues não são exatamente padrão. Filmagens e relatórios de campo revelam que os F-16 doados, apesar de relativamente antigos e em processo de desativação pelos países de origem, foram reequipados com sistemas avançados de alerta antecipado para detectar mísseis se aproximando. As atualizações nos sistemas EW e outras melhorias em radares e guerra eletrônica modernizaram os F-16 ucranianos, possivelmente tornando-os mais úteis do que os caças que a Rússia consegue mobilizar atualmente. Os F-16 voando nos céus ucranianos em agosto de 2024 foram cruciais na resistência da Ucrânia
contra a ofensiva russa, fortalecendo ainda mais as resilientes defesas antiaéreas do país. Contudo, os Estados Unidos fizeram uma ressalva ao envio desses jatos. A Ucrânia não pode usá-los para operações ofensivas em solo russo por enquanto, mas isso pode mudar em breve devido a uma ação da Ucrânia que abordaremos mais adiante. Antes de prosseguirmos, vamos comparar os tanques fornecidos pela Organização do Tratado do Atlântico Norte com os utilizados pela Rússia e Ucrânia até o momento. Ambos os lados confiaram fortemente em tanques soviéticos, especialmente os famosos tanques T, como o T-72. A Rússia é um dos poucos países que ainda produzem tanques tipo T, enquanto a Ucrânia herdou parte do arsenal soviético quando a União se dissolveu em 1991. A Rússia também atualizou a linha T, culminando nos tanques T-90 e T-90M, juntamente com o aparente fracasso que é o tanque de próxima geração T-14 Armata. Como resultado, o exército russo tem usado os T-90, T-82 e T-72 como os principais tanques de batalha impulsionando suas ofensivas através da Ucrânia. Por outro lado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte forneceu à Ucrânia mais tanques T-72, já que o exército ucraniano tem mais experiência com esses modelos, juntamente com os M1 Abrams dos Estados Unidos, os Leopardos alemães e os Challenger 2 do Reino Unido. Os tanques da Organização do Tratado do Atlântico Norte têm em comum a necessidade de um tripulante a mais que o T-72, além de serem mais pesados e duráveis que os T-90 russos. Os armamentos dos tanques diferem um pouco com os Challengers, precisando de munição específica do Reino Unido para funcionar, tornando-o basicamente o único país que pode fornecê-la. Por outro lado, os Leopard 2 são difundidos pela Europa e foram doados por vários países, como Polônia, Alemanha e Espanha, sendo alguns dos maiores contribuintes. O M1 Abrams é o principal tanque de batalha dos Estados Unidos usado eficazmente pelo exército americano, desde o fim dos anos 80. Mas talvez mais importante, o que todos esses tanques têm em comum é que eles não sofrem do mesmo defeito fatal que os tanques T usados pela Rússia compartilham. O T-90 e versões anteriores possuem um sistema de carregamento automático que armazena munição extra em um compartimento abaixo da torre principal. Isso permite que os tanques disparem mais rápido que os equivalentes ocidentais, mas o depósito de munição é protegido por uma fina peça de armadura. Apesar de proteger contra tiros tradicionais e munições de tanque, minas anti-tanque e drones kamikaze podem perfurar a armadura abaixo ou acima do tanque. Se isso ocorrer, a explosão pode incendiar a munição no tanque, resultando no que pode ser descrito como uma decapitação explosiva que destrói o veículo por completo. A Ucrânia tem sido um dos principais campos de batalha para a guerra moderna de drones, o que tem sido um problema sério para as forças terrestres russas. Esses não são os grandes drones como o famoso Predator B dos Estados Unidos, oficialmente chamado General Atomics MQ-9 Reaper, que custa $32 milhões cada e pode ser usado para reconhecimento e busca e destruição. A Ucrânia tem adaptado drones comerciais com minas antitanque ou bombas detonadas remotamente quando necessário. São esses drones que podem rastrear e destruir sem esforço tanques do tipo T, e estima-se que a Rússia perdeu impressionantes 8.900 tanques como resultado, mais do que o total de tanques do exército dos Estados Unidos. Outra classe de veículo terrestre que se destacou nas mãos ucranianas é a dos veículos de apoio à infantaria. Os M2 Bradleys, fornecidos pelos Estados Unidos, têm sido os principais veículos de combate de infantaria doados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Bradleys possuem blindagem superior à dos veículos russos BMP. A armadura de um Bradley protege contra a munição de 30 mm ao redor de todo o veículo, enquanto o BMP-3 da Rússia só é protegido na frente. O BMP-2, principal veículo de combate de infantaria russo na guerra, só resiste a tiros de 23 mm em seu arco frontal. Ademais, o Bradley possui sistemas ópticos superiores, como a mira térmica SADA-2, também utilizada nos tanques M1 Abrams. Os BMPs de linha de base não possuem miras térmicas, tornando-os relativamente ineficazes em ambientes de baixa visibilidade. Por fim, o autocanhão M24, armamento principal do Bradley, pode disparar de forma independente e precisa com o veículo em movimento, proporcionando ao exército ucraniano superioridade em mobilidade e vantagens estratégicas.
Por exemplo, 2 Bradleys eliminaram um tanque russo usando apenas autocanhões. Um Bradley também pode carregar um morteiro antitanque, com um veículo desses destruindo 2 tanques russos sozinho. Apesar dos tanques e veículos de apoio à infantaria terem sido cruciais para a Ucrânia na defesa contra ofensivas, como a de verão em Kharkiv, o fogo de artilharia de longo alcance russo tem impedido a Ucrânia de fazer um avanço significativo para libertar seu território ocupado. A Organização do Tratado do Atlântico Norte forneceu apoio de artilharia, incluindo o sistema High Mobility Artillery Rocket System, com alcance de 50 milhas, e o míssil Atacom, que alcança 180 milhas. Contudo, a Rússia tem tido uma grande vantagem numérica. Além disso, o míssil russo Iskander SS-20 e 6 tem um alcance máximo de 300 e 483 quilômetros, superando consideravelmente a artilharia da Ucrânia. Além disso, a Rússia atualizou sua artilharia de obus da era soviética, como o 2S-3, com os modelos mais recentes, como o 2S-19, capaz de alcançar fogo sustentado de mais de 7 rodadas por minuto, chegando até 10 rodadas por minuto. A Rússia produz 3 milhões de rodadas de artilharia por ano, em comparação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que entrega apenas 1 milhão e 200 mil por ano. Isso permitiu à Rússia usar os obuses para criar paredes de médio alcance intransponíveis para a Ucrânia. Ou melhor, não teria conseguido se a Rússia não estivesse usando seus obuses puramente para o ataque e não também para a defesa. Enquanto a Rússia avançava lentamente para o leste da Ucrânia, utilizando obuses e enfrentando veículos terrestres e defesas doados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Ucrânia teve outra ideia brilhante. Ela avançou para a Rússia. Em 6 de agosto de 2024, um pequeno grupo de soldados ucranianos e veículos de apoio cruzaram para a região russa de Kursk, no nordeste da fronteira entre os dois países. Os primeiros relatórios foram encontrados no Kremlin, que logo anunciou que a força invasora seria tratada, chamando os ucranianos de terroristas numa tentativa de justificar sua operação militar especial. Dias depois, ficou evidente que a Rússia não tinha uma resposta adequada à incursão em Kursk. Em vez disso, deixaram as defesas locais mal equipadas para enfrentar os ucranianos que se aproximavam. O que se seguiu foi uma onda de soldados russos se rendendo em seus postos. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, uma invasão de 3 semanas resultou na captura de quase 600 soldados russos. Um relatório de uma prisão que processava prisioneiros de guerra sugeriu que até 80% das forças defensivas na Rússia eram compostas por recrutas relativamente novos. Uma entrevista com um prisioneiro de guerra sugeriu que o recruta teve apenas 1 ou 2 semanas de treinamento básico antes de ser enviado para a fronteira com a Ucrânia. Embora a Rússia tenha conscrição obrigatória e esteja repondo suas fileiras com cerca de 300 mil recrutas por ano, legalmente não é permitido enviar os recrutas para o exterior. Isso deixou os soldados mal preparados para defender regiões russas fronteiriças com a Ucrânia, aparentemente esperando que a inteligência ucraniana não descobrisse. Contudo, a Ucrânia explorou ao máximo o descuido russo. A invasão de Kursk foi um enorme sucesso para a Ucrânia, que conquistou cerca de 805 quilômetros quadrados de território, deslocando entre 120 mil e 200 mil russos. Comparado aos avanços russos de 2024, a Ucrânia ocupou em 3 semanas o mesmo território que a Rússia levou 7 meses para ocupar. Isso evidencia a ineficácia do exército russo, mesmo com a Ucrânia parcialmente equipada com armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A invasão em Kursk abriu a porta para a Ucrânia conquistar mais território e fazer movimentos mais agressivos de várias maneiras. O apoio de artilharia da Ucrânia permitiu bombardear pontes e linhas de suprimento vitais que a Rússia poderia usar para reforçar Kursk. Isso permitiria, teoricamente, à Ucrânia tomar mais território russo sempre que achasse adequado. O único recurso da Rússia seria remover parte de sua capacidade de longo alcance da frente oriental para Kursk. Isso daria à Ucrânia mais espaço para defender Donbás, um dos principais alvos da invasão de Kursk. Zelensky afirmou que a Ucrânia pretendia controlar Kursk pelo maior período possível, sinalizando claramente à Rússia que a Ucrânia pode pressionar ofensivamente o território russo enquanto defende o seu. Além disso, Belgorod, região vizinha, foi alvo de uma incursão semelhante, porém mal sucedida. Em 2023, a Ucrânia intensificou ataques na região em agosto deste ano.
Essa escalada provavelmente está alinhada com as táticas diversionistas da Ucrânia para tentar forçar o Kremlin a aliviar as operações na frente oriental. Mas a invasão de Kursk abriu outra caixa de Pandora para a Rússia ao cruzar uma das chamadas linhas vermelhas da Rússia para o uso de armas nucleares. Durante a guerra, a Rússia citou repetidamente eventos que, segundo ela, justificariam o uso de armas nucleares na Ucrânia ou contra membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte em retaliação. A maioria dessas linhas vermelhas se refere às propostas de doações da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Ucrânia. A entrega de F-16 só foi aprovada no final de 2023 devido à hesitação da Organização do Tratado do Atlântico Norte em cruzar as objeções da Rússia ao seu possível uso no direcionamento de compostos militares russos. A linha vermelha supostamente cruzada em Kursk foi o uso de doações da Organização do Tratado do Atlântico Norte para facilitar a invasão da Ucrânia ao território russo. Contudo, a invasão ocorreu majoritariamente independente das doações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a inteligência da aliança alega não ter tido ciência dos planos de invasão da Ucrânia até o dia do ataque. A falta de uma resposta nuclear à invasão mostrou que a Rússia estava ameaçando impotentemente o Ocidente por ajudar a Ucrânia, pelo menos em termos das ações da Ucrânia até agora. Isso apenas encorajou a Ucrânia, levando ao primeiro grande ataque com drones em Moscou, capital russa, no fim de agosto. O ataque revelou que a Ucrânia desenvolveu capacidades ofensivas suficientes para ameaçar não só as regiões industriais e rurais da Rússia, mas também Moscou, até então pouco afetada pela guerra. Isso nos traz a outra forma da Ucrânia tentar prejudicar o esforço de guerra russo, minando o moral e reduzindo o impacto da propaganda da Rússia. Durante o conflito na Ucrânia, a Rússia tem usado a guerra cibernética para criar discórdia no Ocidente e promover junto aos seus cidadãos a ideia de que sua operação militar no país vizinho é justificada. Uma das principais razões do sucesso da propaganda é que os grandes centros populacionais, como Moscou ou São Petersburgo, não tiveram suas vidas significativamente afetadas pela guerra. Os recrutamentos militares russos têm focado principalmente nas regiões mais pobres da Rússia ou em condenados russos. A atração para as regiões mais pobres tem sido simples: dinheiro. O exército russo tem oferecido salários de 3 a 4 vezes maiores que a média nacional para atrair soldados contratados. Um relatório da Public Broadcasting Service sugere que as minorias étnicas têm sido desproporcionalmente representadas nas baixas russas em comparação com a demografia geral do país, com um relatório afirmando que 6 das 10 regiões com o maior número de vítimas estão na Sibéria. Ao mostrar que os drones e mísseis ucranianos podem atingir o centro do poder russo, Zelensky sinalizou que os moscovitas não estão a salvo da guerra. Espera-se que, ao ser sentido pelos cidadãos russos e ocidentais, a propaganda do Kremlin possa se dissipar rapidamente. Mesmo que Putin não dependa da adesão popular para se manter no poder, a Ucrânia tem outro trunfo. Ela pode atacar os oligarcas dos quais ele certamente depende. As sanções econômicas impostas pelo Ocidente quando a Rússia invadiu pela primeira vez tiveram um efeito impressionante na economia russa, particularmente no seu comércio internacional. A Rússia depende há décadas das exportações de petróleo e gás para impulsionar sua economia, permitindo que empresários do setor energético acumulem bilhões em lucros. As sanções levaram a Europa a cortar praticamente todo o comércio de petróleo com a Rússia. China e Índia intervieram para amenizar o golpe, permitindo que a Rússia recuperasse suas perdas e se recuperasse economicamente, enquanto o mundo começava a se recuperar da pandemia de coronavírus do ano anterior. Em 2023, o comércio bilateral entre China e Rússia atingiu um recorde de 240 bilhões de dólares. O modelo russo de fornecimento de petróleo e gás é baseado em exportação sob demanda, onde as refinarias bombeiam produtos para exportação e consumo interno. A Rússia não possui um estoque significativo de petróleo pronto para exportação. A Ucrânia aproveitou a negligência russa ao atacar com drones refinarias de petróleo no sudoeste da Rússia, próximo à fronteira ucraniana. Por que essas refinarias estão localizadas lá se a maior parte do petróleo está na Sibéria? Antes das sanções, a União Europeia era a principal importadora de petróleo e gás russo, com refinarias montadas perto das fronteiras europeias da Rússia para um fornecimento mais eficiente e econômico para os mercados da União Europeia.
Mas agora, o que já foi a vantagem da Rússia se tornou sua possível ruína. Devido à destruição de suas refinarias na Ucrânia, a Rússia proibiu a exportação de gasolina e diesel para a maioria dos países fora da ex-União Soviética. Isso pode aumentar as exportações de petróleo bruto da Rússia no curto prazo, mas também elevará sua dependência da China e da Índia como principais clientes. Isso é um problema para os oligarcas russos que estavam enriquecendo com as exportações para a Europa, pois sua influência derivava de conexões no Ocidente. Com o Oriente no controle da economia russa, Putin começou a alvejar os oligarcas, visando nacionalizar várias empresas privadas do setor energético. Isso indica que a rede que impulsionou Putin ao poder está se desfazendo, e Putin e os oligarcas podem estar competindo para se eliminar antes que um deles se torne dispensável. Isso fez com que a Rússia se tornasse cada vez mais isolacionista no cenário geopolítico, recriando práticas da era da Guerra Fria. Essas práticas podem ter funcionado quando a economia soviética rivalizava com a dos Estados Unidos, mas agora a Rússia mal está entre as 10 maiores economias. Além disso, a China, segunda maior economia mundial, é o maior parceiro comercial da Rússia. As sanções estão levando os produtos chineses a monopolizarem o mercado russo. Se isso continuar, as indústrias de fabricação locais da Rússia podem ser completamente substituídas pela China, aumentando a dependência russa dos vastos mercados e influência geopolítica chineses. Como mencionado, a economia russa se tornou mais dependente das exportações, com mais dinheiro sendo direcionado para a defesa nacional. Essas discrepâncias estão tirando a elite do país da equação. No primeiro ano da guerra, cerca de 900 mil russos, principalmente pessoas com empregos bem remunerados, deixaram o país. A perda da maioria de sua força de trabalho habilidosa e instruída fará a Rússia depender ainda mais do comércio, tornando-a mais vulnerável. Se a China decidir que não precisa mais do petróleo da Rússia, por exemplo, ao concluir a iniciativa do Cinturão e Rota, que a conectará definitivamente à Arábia Saudita, a economia russa pode simplesmente desintegrar. Por outro lado, a Ucrânia se tornou um farol para a democracia e o apoio ocidental. Após o sucesso da invasão de Kursk, os Estados Unidos anunciaram mais ajuda financeira e militar, incluindo um novo sistema de mísseis antiaéreos Patriot. Essa adição tornará a Ucrânia ainda mais resistente aos ataques russos, e com os novos F-16 voando sobre a Ucrânia, ajudará a traçar um caminho direto para o espaço aéreo russo. Além disso, os chefes militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte se opuseram à administração dos Estados Unidos, apoiando os esforços ucranianos para usar as armas doadas em ataques de longo alcance em território russo. Apesar do sucesso parcial da Ucrânia com ataques profundos usando apenas drones, o uso de sistemas mais avançados e letais, como os mísseis Atacams, ameaça a capacidade da Rússia de abastecer sua economia com petróleo e suas linhas de frente com soldados e equipamentos militares. E esse apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Ucrânia ir à ofensiva é o que pode finalmente levar a guerra ao fim. Com uma das linhas vermelhas de Putin cruzada, as armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte apontadas para a Rússia, mesmo que operadas pela Ucrânia, representam uma ameaça sem precedentes nos 30 meses de guerra. Dado que as tentativas anteriores do Kremlin de intimidar e interromper o fluxo de armamentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte foram ineficazes, Putin está rapidamente ficando sem opções. Uma das respostas do presidente russo foi implementar uma emenda à política de defesa nuclear da Rússia, justificando ainda mais o uso de armas nucleares contra a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se os Estados Unidos fornecerem mais armas ofensivas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte deve levar a sério a ameaça de escalada de Putin e considerar se ele realmente usaria armas nucleares se chegasse a esse ponto. Essas mudanças nas linhas vermelhas russas são mais uma evidência da falha da pressão geopolítica do país sobre os Estados Unidos. Zelensky propôs um plano de vitória para Biden que não demonstrou grande entusiasmo com a ideia. Portanto, os dois países têm visões distintas sobre o possível desenrolar da guerra nos próximos meses e anos. A Rússia adota uma postura mais defensiva, enquanto a Ucrânia pressiona por maior ofensiva. A opinião pública europeia apoia a vitória ucraniana ou um acordo de paz forçado entre os países.
Segundo uma pesquisa na Ucrânia e outros 14 países europeus, mais de 55% dos entrevistados acreditam que esses sejam os resultados mais prováveis. Para os entrevistados ucranianos, 70% acreditam que a Ucrânia pode vencer a guerra, desde que a Organização do Tratado do Atlântico Norte siga doando armas. A maioria dos entrevistados crê que a guerra acabará dentro de 1 ano ou nos próximos 5 anos. Isso significa que, se a Ucrânia obtiver mais armas e sistemas de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Zelensky poderá pressionar Putin a fazer um movimento que poderia lhe custar seu lugar no trono, ou até mesmo desmantelar a Rússia como ela existe hoje. O que você acha? Os planos da Ucrânia de avançar para a Rússia têm mérito? Ou a Rússia encontrará uma maneira de vencer a guerra? Por favor, conte pra gente o que você acha na seção de comentários abaixo e obrigado, como sempre, por assistir. Confira se a Ucrânia está vencendo a guerra novamente ou assista a este outro vídeo